A seda mais fina deslizava pelos seus braços, um murmúrio suave contra a pele que um dia sonhou com a brisa da liberdade. Layla, com apenas 18 anos, estava ali, parada diante de um espelho ornamentado com detalhes em ouro que refletia não a sua imagem, mas a de uma estranha. Seus olhos, antes brilhantes como estrelas do deserto, agora carregavam uma melancolia profunda, ocultos sob os véus pesados que a cobriam. Do lado de fora da janela imensa, o palácio do Sheik Omar se estendia como um labirinto dourado sob o sol escaldante, um lembrete constante de sua nova realidade. Ela ouvia, abafada, a voz de uma das servas, elogiando o tecido, a preciosidade das joias que lhe seriam impostas. Que honra, Layla! Uma bênção, dizia a mulher, com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas para Layla não havia honra, apenas o eco vazio das promessas de seus pais, que trocaram sua vida por uma aliança que eles julgavam ser a salvação da família. Salvação financeira, talvez. Para ela, era uma sentença. O ar no quarto, apesar do luxo e do sistema de refrigeração que lutava contra o calor do deserto, parecia denso, pesado, como se cada partícula carregasse o peso de sua resignação. Ela tentava se convencer de que este era seu destino, que não havia escolha. Uma parte dela gritava, um lamento silencioso que ninguém podia ouvir, sobre a vida que nunca teria, o amor que nunca escolheria, a voz que nunca seria dela. O que ninguém imaginava é que por trás daquele olhar submisso, uma pequena chama de resistência teimava em brilhar, um segredo guardado a 7 chaves. Layla, antes de ser a noiva silenciosa do Sheik, era a melodia mais doce no vilarejo. Seus cabelos escuros, soltos, dançavam com o vento, enquanto ela corria pelos campos, recolhendo flores selvagens e conversando com os pássaros. Ela não sonhava com palácios ou joias, mas com a liberdade de seus passos, a risada sincera de sua pequena irmã e o perfume da terra molhada após a chuva. Seus olhos, que agora escondiam uma tristeza profunda, costumavam brilhar com a curiosidade insaciável de quem devora livros em segredo, longe dos olhares críticos que viam na educação feminina algo desnecessário. Filha de um modesto comerciante de especiarias, Layla aprendeu desde cedo o valor da honestidade e da compaixão. Seu pai, um homem de fé inabalável, ensinou-lhe que a verdadeira riqueza estava no coração, não nos cofres. Sua mãe, mais pragmática, mas igualmente amorosa, sonhava com um futuro seguro para as filhas, um futuro que, ironicamente, ela acreditou encontrar na proposta do Sheik Omar. Layla, por sua vez, idealizava um amor simples, um companheiro que compartilhasse seus sonhos e risadas, alguém que a visse não como uma propriedade, mas como uma alma. Ela era a poetisa sem caneta, a artista sem tela. Suas obras eram os versos que sussurrava para si mesma ao anoitecer, as histórias que contava para acalmar a irmã menor. Dentro dela habitava um universo de sentimentos, uma paixão pela vida que agora parecia estar presa em uma gaiola de ouro. Poucos a conheciam de verdade, a não ser talvez o velho jardineiro do palácio, que a via sentar-se sozinha no banco do pátio, com um livro escondido sob o manto, procurando em cada palavra um eco da liberdade perdida. E era nesse silêncio, nesse ato de rebeldia íntima, que Layla encontrava a força para se manter, ainda que por um fio. O grande salão era um espetáculo de opulência. Mármore polido, tapetes persas que silenciavam os passos e um teto abobadado, adornado com mosaicos que cintilavam sob a luz de centenas de lâmpadas a óleo. Ali, em meio a dezenas de mulheres do harém, todas em trajes sumptuosos, Layla sentia-se mais invisível do que nunca. O Sheik Omar, um homem robusto e de olhar penetrante, sentado em seu trono ricamente entalhado, dirigia palavras e olhares a todas, exceto a ela.
Era como se sua existência fosse apenas um acessório, uma peça decorativa na vasta tapeçaria de sua riqueza. Naquele dia, o sheik estava entretendo um mercador estrangeiro de terras distantes. Conversavam sobre rotas comerciais, preços de especiarias e, por um momento, a conversa recaiu sobre as mulheres. O mercador, com um sorriso afetado, elogiou a beleza das flores do sheik. Omar, então, gesticulou em direção a algumas mulheres, apresentando-as uma a uma, descrevendo seus dotes em línguas que Layla mal compreendia, mas cujas entonações de posse e exibição eram inconfundíveis. Quando o olhar do sheik finalmente pousou em Layla, não foi com carinho ou reconhecimento, mas com um aceno distante, quase um descarte. E esta, ele disse em árabe com um tom de voz que misturava desinteresse e conveniência, é a nova adição. Traz a aliança de uma família antiga, mas ainda precisa aprender as maneiras do palácio. É um projeto em andamento. As risadas contidas de algumas das outras mulheres soaram como navalhas. Layla sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva silenciosa que a sufocava. Ela não era uma adição, nem um projeto. Era uma pessoa, com alma e sonhos. Naquele instante ela compreendeu a verdadeira profundidade de sua prisão. Ela havia sido reduzida a nada mais do que um objeto, sem voz, sem nome, sem identidade. E a dor dessa percepção foi mais cortante do que qualquer lâmina. O palácio era um emaranhado de regras não ditas, olhares avaliadores e silêncios pesados. O principal conflito para Layla não estava na falta de conforto. Ela tinha mais do que poderia desejar em bens materiais. O conflito residia na profunda dissonância entre a vida que lhe era imposta e a alma vibrante que ela era por dentro. O sheik Omar, embora nunca rude em público, era uma força fria e distante. Sua presença era a de um proprietário que inspeciona suas posses, e Layla sentia-se exatamente assim, uma valiosa, porém substituível, peça em sua coleção. A expectativa era clara: ser a esposa decorativa, a anfitriã perfeita quando necessário e, mais crucialmente, a geradora de herdeiros. A pressão para cumprir essa última obrigação pairava no ar como uma nuvem escura. Todas as conversas indiretas, os olhares de outras mulheres do harém que já haviam falhado ou tido sucesso, tudo a lembrava de que seu valor estava atrelado a algo que não podia controlar, algo que a reduzia a uma função biológica. Seus pensamentos, seus sentimentos, sua paixão por livros e estrelas, nada disso importava. Ela tentava fugir em suas leituras secretas, nas linhas que a transportavam para mundos distantes, onde as mulheres eram donas de seus destinos. Mas a realidade era um puxão constante. Uma tarde, enquanto observava as outras esposas competindo por um vislumbre da atenção do sheik, Layla compreendeu o abismo que a separava delas. Elas haviam aceitado suas gaiolas douradas e talvez até as amassem. Mas ela não conseguia. A ideia de passar o resto de seus dias aprisionada, esperando, cumprindo, sem nunca verdadeiramente viver, era um tormento constante. Era um conflito silencioso, mas estrondoso, entre o que o mundo esperava dela e a mulher que ela se recusava a deixar morrer. Mas o que Layla ainda não sabia é que esse conflito interno estava prestes a encontrar uma faísca externa que incendiaria sua resignação. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o deserto, impiedoso, continuava a varrer a areia sobre os sonhos de Layla. Ela se esforçava para cumprir seu papel. Tentava sorrir, tentava parecer interessada nas futilidades do palácio. Tentava ser a esposa esperada. Mas a faísca em seus olhos continuava ausente. O sheik Omar, talvez sentindo a distância em seu espírito, começou a desviar ainda mais sua atenção dela.
Ele a ignorava em banquetes, priorizava as outras esposas para tarefas importantes ou simplesmente a esquecia em seus aposentos. Era uma rejeição sutil, mas constante, que corroía o que restava de sua autoestima. A queda não foi um evento grandioso, mas uma série de pequenos esmagamentos. Uma noite, ela foi convocada para o jantar com o sheik e seus convidados. Havia se vestido com um dos vestidos mais finos, escolhido com a esperança de agradar, de talvez recapturar um fragmento de respeito. Durante a refeição, ela tentou participar da conversa, mencionando algo que lera sobre a história antiga da região, um tema que sabia interessar ao sheik. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Omar, com um olhar que a fez encolher-se por dentro, a repreendeu gentilmente, mas publicamente, por falar fora de hora, lembrando-a de que o papel das mulheres ali era ouvir e adornar. As outras esposas trocaram olhares mal disfarçados de triunfo e pena. Layla sentiu o rosto esquentar, as palavras presas na garganta, pesadas como pedras. Naquele momento, ela compreendeu que não importava o quanto ela tentasse se encaixar, o quanto se esforçasse para ser algo que não era. Ela sempre seria vista como a nova adição que não sabia seu lugar. As esperanças de encontrar um propósito, de ser valorizada por sua mente, foram pulverizadas. Afundou-se em seu assento, sentindo-se pequena, insignificante, e a dor daquela humilhação pública foi a gota d'água que a fez questionar não apenas seu futuro, mas a própria essência de sua existência. Ela se levantou da mesa sob os olhares de todos, pedindo licença com a cabeça baixa. Mas o que Layla não sabia é que esse fundo do poço seria o prelúdio para um novo tipo de ascensão. A noite da humilhação pública não foi marcada por lágrimas, mas por um silêncio cortante dentro dos aposentos de Layla. Ela se despiu das roupas caras e jogou-se sobre o divã de seda, o olhar fixo no teto adornado. As palavras do sheik e os risos contidos ecoavam em sua mente, não como uma ferida aberta, mas como um sino que batia incessantemente, despertando algo adormecido. Era como se a dor profunda tivesse limpado a névoa de sua resignação, revelando uma verdade inegável. Ela havia perdido a si mesma. Em meio à escuridão do quarto, uma voz interior começou a sussurrar, uma voz que ela havia silenciado por tempo demais. Não era uma voz de raiva ou vingança, mas de clareza e propósito. Você não é um objeto, não é um projeto. Você é Layla, e Layla tem uma alma. A frase que seu pai sempre lhe dizia sobre a riqueza do coração ressoou com uma nova intensidade. Deus não a havia criado para ser uma figura vazia em uma jaula de ouro. Havia um propósito maior, um chamado que ia além das paredes do palácio. Ela se levantou, caminhou até a janela e observou o deserto sob o manto estrelado. A vastidão da noite parecia convidá-la a olhar para dentro. O que ela queria, o que ela valorizava. As respostas vieram com uma força avassaladora, dignidade, voz, a capacidade de impactar o mundo, mesmo que fosse apenas o seu pequeno canto. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago, mas agora ele vinha acompanhado de uma determinação silenciosa. Ela não podia mudar as circunstâncias externas de imediato, mas podia mudar a forma como respondia a elas. Podia resgatar sua essência. Foi uma revelação que queimou em seu peito, uma certeza de que sua jornada não terminaria ali, como uma flor pisoteada. Ela sentiu uma urgência em seu espírito, um desejo de não apenas sobreviver, mas de florescer, de alguma forma, contra todas as adversidades. O que ninguém imaginava é que, a partir daquela noite, Layla começaria a traçar um novo caminho, pavimentado não por revoltas externas, mas por uma revolução silenciosa em sua própria alma. Inspirada pela revelação daquela noite, Layla decidiu que a primeira batalha seria contra o vazio que a cercava.
Ela não podia mudar o sheik nem as regras do harém, mas podia nutrir sua própria mente e espírito. Sua tentativa de superar começou de forma simples e discreta. Ela passou a acordar antes do sol nascer, quando o palácio ainda dormia em um silêncio quase sagrado. Na pequena varanda de seu quarto, com uma vista deslumbrante para as dunas tingidas de ouro, ela começava a meditar. Não eram preces formais, mas uma quietude intencional, um momento para reconectar-se com a alma que lhe fora lembrada. Em seguida vinha o estudo. Ela desenterrou os livros que haviam sido embalados e praticamente esquecidos. Livros de história, de poesia, de filosofia antiga. A leitura, antes um deleite, tornou-se um ato de resistência. Cada página virada era uma pequena vitória contra a ignorância imposta. Cada nova ideia absorvida era um tijolo na construção de sua fortaleza interior. Ela buscava conhecimento não para exibi-lo, mas para fortalecer sua compreensão do mundo e de si mesma. Era uma fome intelectual que precisava ser saciada. Layla também começou a observar. Observava as outras mulheres, suas interações, suas alegrias e tristezas veladas. Observava os servos, o modo como o palácio funcionava. E, sobretudo, observava o Sheik Omar, buscando compreender não apenas suas ações, mas as possíveis motivações por trás delas. Ela não o julgava com raiva, mas com uma curiosidade quase acadêmica, como se ele fosse um complexo estudo de caso. Essa distância emocional, esse olhar analítico, permitia-lhe ver além da superfície de seu próprio sofrimento. Com cada amanhecer, a quietude, a leitura e a observação, Layla estava tecendo uma teia de autoconhecimento, uma armadura invisível contra a solidão. Ela sabia que eram pequenos passos, quase imperceptíveis, mas sentia que estava recuperando um pedaço de si a cada dia. O que ela não imaginava, porém, é que essa busca por superação a levaria a um confronto inesperado, a um obstáculo que testaria sua recém-descoberta força como nunca antes. A quietude e a busca por conhecimento de Layla não passaram despercebidas por todos. Embora o Sheik Omar mal notasse, algumas das outras esposas e até mesmo algumas servas mais antigas do palácio começaram a observar a jovem com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Leila, antes a noiva calada e desinteressada, agora irradiava uma serenidade que não se encaixava na imagem da mulher submissa que se esperava dela. Seu hábito de ler escondido na biblioteca ou nos jardins não era mais um segredo tão bem guardado. O obstáculo maior surgiu, inesperadamente, na figura da Aya, a esposa mais velha e respeitada do harém. Aya, uma mulher de semblante austero e voz que carregava o peso da tradição, aproximou-se de Layla um dia, enquanto a jovem estava absorvida em um antigo manuscrito. Seus olhos perfuraram os de Layla com uma intensidade que gelou a alma da garota. "Minha cara, Layla", começou Aya, sua voz baixa, mas afiada como uma adaga. "É louvável que busque o conhecimento, mas o que se espera de uma esposa neste palácio é a devoção ao lar e à família do sheik. Sonhos e pensamentos distantes apenas trazem problemas." Aya continuou, com uma clareza fria que desmantelou a paz que Layla vinha construindo. Sua mãe a entregou ao sheik com a promessa de que seria uma esposa honrada e fértil. A distração com esses livros e suas longas meditações afastam-na de seu verdadeiro propósito. Se continuar assim, o sheik pode não apenas dispensá-la de seus aposentos, mas devolver a sua família, trazendo desgraça e vergonha a todos. As palavras de Aya atingiram Layla como um golpe físico. A ameaça de ser devolvida, de trazer desonra aos seus pais que já haviam sacrificado tanto, era um terror real, muito mais tangível do que o luxo de sua prisão. A porta para sua família
antes fechada por seu casamento, agora parecia poder se abrir para um abismo de humilhação. Aquele encontro roubou o ar dos pulmões de Layla. O muro invisível que a separava da vida exterior e de suas consequências ficou subitamente visível e imponente. Sua pequena rebelião intelectual, sua busca por si mesma, parecia agora egoísta e perigosa. A voz de Aya ecoava em sua mente, desgraça e vergonha. A incerteza se instalou, plantando uma semente de medo que ameaçava sufocar tudo o que ela havia construído. Seria sua busca pela liberdade interior apenas um fardo para aqueles que amava? As palavras de Aya haviam plantado uma semente amarga no coração de Layla. A leveza que ela vinha cultivando, com seus rituais matinais e suas leituras, se dissipou, substituída por uma angústia profunda. Andava pelos corredores do palácio como um fantasma, cada passo ecoando a ameaça de desonra sobre sua família. Aquele sentimento de propósito, de resgate interior, agora parecia frágil, egoísta. Será que sua busca por si mesma estava, na verdade, condenando aqueles que ela mais amava? Ela parou de ler. Os livros intocados em um canto, cobertos por uma fina camada de poeira. As meditações matinais tornaram-se momentos de tormento, onde as dúvidas a sufocavam. Por que Deus me colocaria aqui? Ela se perguntava, a voz interior agora uma lamentação. Para que serve a fé se ela me leva a uma prisão e a busca pela verdade ameaça minha família? Os ensinamentos de seu pai sobre a riqueza do coração pareciam distantes, meras fábulas em face da dura realidade. A justiça que ela buscava parecia um ideal inatingível, um luxo que ela não podia se dar. Uma noite, enquanto as luzes do palácio eram reduzidas e o deserto se estendia imponente lá fora, Layla sentiu uma solidão avassaladora. Olhou para o céu estrelado, não mais com a admiração de antes, mas com uma súplica silenciosa. Onde estava a mão divina que seu pai tanto mencionava? Onde estava a esperança que sempre lhe foi prometida? Parecia que o próprio universo havia se silenciado, e ela estava sozinha, à mercê de forças maiores, dividida entre o desejo de ser quem era e a responsabilidade de não trazer vergonha aos seus. Era um ponto de ruptura, um momento em que a fé em tudo o que ela acreditava estava em jogo. A dúvida era uma fera faminta roendo suas entranhas, e Layla sentia-se à beira de desistir de tudo, de aceitar seu destino de forma plena, sem luta. No entanto, em meio a essa escuridão, uma pequena e insistente chama de memória se acendeu, lembrando-a de uma promessa antiga, um sussurro esquecido. A noite da crise de fé de Layla foi longa e solitária, mas o amanhecer trouxe consigo uma surpresa inesperada. Enquanto vagava pelos jardins do palácio, buscando consolo na fragrância das rosas que o jardineiro cultivava com tanto esmero, uma figura familiar surgiu entre as folhagens. Era o velho Omar, o jardineiro, um homem de rugas profundas e olhos gentis, que conhecia o palácio como a palma da mão. Ele a havia observado por semanas, silenciosamente, e percebera a mudança em seu semblante. "Minha senhora", disse ele, sua voz rouca, mas carregada de uma doçura paternal, "vejo que as flores de seu coração estão murchando. Isso não está certo para uma alma tão vibrante." Layla levantou os olhos, surpresa. O jardineiro era uma figura quase invisível no palácio, raramente falava com as esposas, e sua inesperada compaixão a tocou profundamente. Ele então, com a discrição de quem guarda segredos antigos, sentou-se ao lado dela em um banco de pedra. "Ouvi sua avó uma vez dizer", começou Omar, "que as maiores árvores crescem em solos difíceis e que mesmo na seca mais intensa há sempre uma fonte subterrânea de vida, esperando para ser descoberta." Ele fez uma pausa, fixando seus olhos nos de Layla.
Ela também me disse para lembrar que o que te roubam por obrigação será devolvido por direito se você for forte em seu coração. Aquelas últimas palavras atingiram Layla como um raio. Era a promessa esquecida. A sabedoria de sua avó, uma mulher forte e independente que sempre a encorajara a seguir seu próprio caminho, a não se curvar. O jardineiro, com sua simples lembrança, havia despertado algo profundo. Ele não lhe deu uma solução, mas reacendeu a chama da esperança, lembrando-a de suas raízes, de sua herança de força. Ele validou sua dor, mas também sua resiliência. Omar, vendo a mudança no olhar de Layla, apenas sorriu. Continue a regar as flores de seu coração, minha senhora. E lembre-se, um segredo é mais forte quando guardado a dois. Com um último olhar significativo, ele se levantou e retornou ao seu trabalho, deixando Layla com uma nova perspectiva e uma faísca de determinação renovada. Ela não estava sozinha. Havia uma rede invisível de bondade e sabedoria e ela acabara de encontrar um de seus elos mais preciosos. As palavras do velho jardineiro Omar e a sabedoria resgatada de sua avó foram como um bálsamo para a alma ferida de Layla. A promessa antiga, o que te roubam por obrigação, será devolvido por direito se você for forte em seu coração. Ecoou em sua mente, não como um lamento, mas como um mantra de força. Ela percebeu que a rejeição e a humilhação, em vez de a destruírem, tinham se tornado catalisadores. A crise de fé não a levara à desistência, mas a um novo patamar de compreensão. Sua abordagem mudou. Em vez de lutar abertamente contra as restrições do palácio, Layla decidiu usar as próprias regras do jogo a seu favor, mas de uma maneira que ninguém esperava. Ela voltou aos seus livros, mas com um novo propósito. Não era mais apenas por fuga ou conhecimento pessoal, mas para encontrar ferramentas, estratégias. Ela mergulhou em textos antigos de política, diplomacia, economia e até mesmo na arte da persuasão e oratória. O palácio era um mundo de intrigas e poder, e ela decidiu que para sobreviver e, quem sabe, prosperar, precisaria entender suas engrenagens. Começou a observar as dinâmicas entre as esposas, os conselheiros do sheik e os mercadores. Notou as pequenas frestas nas conversas, as nuances nos gestos, as informações que poderiam ser valiosas. Layla se tornou uma ouvinte atenta, uma observadora silenciosa, absorvendo tudo como uma esponja. Não se isolou, mas passou a participar mais dos eventos do harém. Não para buscar a atenção do sheik, mas para coletar informações e praticar sua nova arte de dissimulação. Sua serenidade, antes interpretada como fraqueza ou indiferença, passou a ser vista como mistério e elegância. Ela reaprendeu a tecer, habilidade que sua avó lhe ensinara. Mas não tecia padrões simples. Buscava desenhos complexos, símbolos antigos, traduzindo para a arte do tecido as ideias e estratégias que absorvia de seus livros. Era um ato de meditação disfarçado de artesanato, uma forma de organizar seus pensamentos e planejar seus próximos passos. Cada linha entrelaçada era um fio em seu próprio destino, redefinindo o que significava ser uma mulher do palácio. O que parecia conformidade era, na verdade, a fundação silenciosa de sua revolução pessoal. A nova abordagem de Layla, a de observadora silenciosa e estrategista discreta, começou a render frutos de maneiras inesperadas. O palácio, que antes parecia uma fortaleza impenetrável de hostilidade, revelou ter seus próprios labirintos de alianças e rivalidades. Layla precisava discernir quem poderia ser um pilar em sua jornada e quem, com um sorriso, poderia estar afiando uma adaga. A primeira aliada inesperada surgiu na figura de Fátima, uma das servas mais jovens e aparentemente insignificantes do harém. Fátima, com seus olhos curiosos e jeito tímido, era responsável por levar refeições
e mensagens entre os aposentos. Laila, em suas observações, notou que Fátima era uma ouvinte extraordinária. Certa vez, deixou um livro esquecido em um banco e, ao retornar, encontrou Fátima folheando-o com avidez. Um sorriso discreto trocado entre elas foi o suficiente para Laila entender que não estava sozinha em sua sede por conhecimento. A partir de então, Fátima começou a acidentalmente deixar recados e até mesmo pequenos trechos de conversas importantes para Laila. Informações que para muitos seriam apenas fofocas, mas para Laila eram peças de um quebra-cabeça. No entanto, o palácio também guardava suas serpentes. Zeinab, uma das esposas mais antigas e aparentemente benevolentes, com sua aura maternal, era, na verdade, uma tecelã de intrigas. Laila, através de suas observações e das fofocas de Fátima, percebeu que Zeinab era a principal fonte de desinformação e boatos que circulavam no harém. Seu sorriso era doce, mas seus olhos nunca alcançavam um calor verdadeiro. Ela elogiava Laila em público, mas sutilmente espalhava dúvidas sobre sua aptidão como esposa perante as outras, sempre com o pretexto de preocupação. Laila compreendeu que Zeinab, ao invés de se opor abertamente, preferia manipular e isolar, minando a confiança e plantando a discórdia. Era uma lição valiosa sobre a complexidade das relações de poder. Com o velho Omar, o jardineiro, como seu mentor silencioso e Fátima como seus olhos e ouvidos, Laila começou a mapear o verdadeiro terreno do palácio. Ela não buscava confrontos, mas entendia que conhecer seus aliados e identificar seus inimigos disfarçados era fundamental para a estratégia que estava silenciosamente construindo. O tabuleiro de xadrez estava montado e Laila estava aprendendo a jogar peça por peça, com uma paciência e inteligência que o palácio logo descobriria. Aya havia alertado sobre a desgraça, e Zeinab, a tecelã de intrigas, não tardou a agir. Percebendo a crescente serenidade e o comportamento mais observador de Laila, Zeinab viu uma ameaça à sua própria influência sutil no harém. A gota d'água foi a presença mais constante de Laila nos eventos sociais, embora silenciosa, que Zeinab interpretou como uma tentativa de chamar a atenção do sheik. O ataque veio de forma insidiosa, arquitetado para minar a posição de Laila e, ao mesmo tempo, reforçar a narrativa de que ela não era apta para a vida do palácio. Zeinab começou a espalhar rumores velados, mas eficazes, de que Laila estava negligenciando suas obrigações religiosas e sociais. As servas mais próximas de Zeinab começaram a comentar, em tom de falsa preocupação, que Laila passava muito tempo sozinha, que seus livros eram estranhos e que ela não se esforçava o suficiente para agradar ao sheik. Ainda mais perigoso, Zeinab plantou a semente da dúvida sobre a capacidade de Laila de gerar herdeiros. Ela começou a insinuar que Laila estava doente ou amaldiçoada devido à sua persistente falta de gravidez, um tema extremamente sensível no harém. Sussurros sobre infertilidade e fracasso em cumprir o dever começaram a circular, atingindo diretamente o maior ponto de vulnerabilidade de Laila, a mesma pressão que ela sentira desde o início de sua chegada. A princípio, Laila tentou ignorar os olhares de pena e os sussurros que a seguiam pelos corredores, mas a campanha de Zeinab era implacável. As outras esposas, antes neutras, começaram a se afastar, temendo ser associadas à mulher amaldiçoada. Os convites para as reuniões do harém diminuíram, e o sheik Omar, já distante, parecia ainda mais alheio à sua existência. O ambiente ao redor de Laila tornou-se glacial, um isolamento social que atestava ao limite. Certa manhã, Fátima, com o rosto pálido e os olhos arregalados, entregou um prato de frutas a Laila e, em voz baixa e apressada, confidenciou:
Minha senhora, Aya e Zeinab foram vistas conversando com a mãe do sheik. Elas falaram de você, da sua falta de filhos. O medo gelou o sangue de Layla. A mãe do sheik era uma figura poderosa e tradicional, e sua intervenção poderia selar seu destino de vez. A ameaça de ser devolvida à sua família, de trazer desgraça, pairava mais uma vez, agora com uma força assustadora. O ataque de Zeinab havia tocado na ferida mais profunda, empurrando Layla para a beira de um precipício. As palavras de Fátima, confirmando a intervenção de Zeinab e Aya junto à mãe do sheik, caíram sobre Layla como o peso de uma laje de pedra. A ameaça de desonra, que antes parecia uma possibilidade distante, agora se materializava em um futuro iminente. Por um breve e terrível momento, Layla sentiu o chão sob seus pés desaparecer. A crise de fé retornou com força redobrada, questionando tudo o que ela havia construído. Seria este o fim de sua jornada? Seria ela forçada a aceitar a derrota e arrastar sua família para a vergonha? Mas então, algo se acendeu. Não foi uma explosão de raiva, mas uma calma glacial, uma determinação forjada no fogo da adversidade. A voz de sua avó, as palavras do jardineiro Omar, a sabedoria dos livros que lera, tudo se uniu em um coro em sua mente. Ela não era uma folha ao vento para ser levada por fofocas e intrigas. Ela era Layla, a mulher que se recusava a ser definida pelas expectativas alheias. Se fosse para cair, cairia lutando. Sua primeira ação foi se isolar completamente em seus aposentos por um dia inteiro. Não para chorar ou se lamentar, mas para planejar. Ela relembrou cada intriga, cada sussurro, cada olhar estudado. Reviu os textos sobre diplomacia e estratégia. Ela precisava de um plano que não fosse reativo, mas proativo, que virasse o jogo a seu favor, usando as próprias ferramentas de seus adversários. Na manhã seguinte, Layla fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de se encolher ou evitar os olhares, ela se adornou com suas melhores vestes, escolhendo cores vibrantes e joias que antes guardava. Caminhou pelos corredores do palácio com uma postura ereta, um sorriso gentil nos lábios, mas com um brilho desafiador nos olhos. Ela não buscou o sheik Omar diretamente, pois sabia que seria inútil. Em vez disso, ela fez algo audacioso. Pediu uma audiência com a mãe do sheik. Fátima, com o coração na mão, tentou dissuadi-la, temendo pela segurança de Layla. Mas Layla apenas apertou sua mão e disse: "Se vou enfrentar meu destino, farei isso de cabeça erguida." A audácia de seu pedido causou um alvoroço no harém. Nenhuma esposa jamais havia usado tal coisa sem ser convocada. Para muitos, era um ato de desespero e tolice. Mas para Layla, era o primeiro passo de sua contraofensiva. Uma declaração silenciosa de que ela não seria silenciada ou esmagada sem lutar. A peça mais importante do jogo estava prestes a ser movida. A notícia do pedido de audiência de Layla com a mãe do sheik reverberou pelos corredores do palácio como um trovão em um dia sereno. A surpresa se misturava ao espanto, e muitos esperavam que ela fosse sumariamente rejeitada, ou pior, castigada por sua audácia. No entanto, para a perplexidade de Zeinab e Aya, a matriarca do palácio, a venerável Aisha, concedeu a audiência. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas de imensa autoridade e uma mente perspicaz que havia governado o harém com mão firme por décadas. Layla entrou na sala de recepção de Aisha sozinha, sua cabeça ereta, mas o coração batendo forte no peito. A sala era opulenta, mas sombria, e a figura de Aisha, sentada em um trono baixo adornado com almofadas de seda, era imponente. Layla não se prostrou, mas fez uma reverência profunda e respeitosa, mantendo contato visual enquanto se levantava. "É raro uma jovem esposa pedir uma audiência comigo, Layla",
começou Aisha, sua voz baixa e cheia de autoridade. Disse que a sabedoria vem com a idade e a imprudência com a juventude. Espero que sua presença aqui não seja um atestado desta última. Laila inspirou fundo. Minha senhora, agradeço a oportunidade de estar em sua presença. Vim não por imprudência, mas por necessidade. Há sussurros e sombras que se espalham pelo palácio, ameaçando a paz e a honra de sua casa. Aisha inclinou ligeiramente a cabeça, sem trair emoção. E que sombras seriam essas? Laila, então, com uma calma que surpreendeu a si mesma, começou a tecer sua narrativa. Não defendeu a si mesma diretamente contra as acusações de infertilidade ou negligência. Em vez disso, ela falou sobre a importância da união no harém, da forma como a discórdia interna poderia enfraquecer o sheik e seu governo. Ela citou passagens de livros antigos que havia lido sobre como impérios caíam não por inimigos externos, mas por divisões internas. Ela mencionou com cuidado as preocupações de Aya e Zeinab, mas não as acusou. Em vez disso, as apresentou como exemplos de como informações mal compreendidas ou preocupações legítimas podiam ser distorcidas. Minha senhora, disse Laila, os olhos fixos nos de Aisha, eu busco conhecimento e sabedoria não para me afastar de minhas obrigações, mas para melhor servi-las, para entender as complexidades deste palácio e as necessidades de seu povo. Se meu desejo de aprender e de buscar a verdade em meio à discórdia for interpretado como falha, então aceito meu destino. Mas peço que considere: um harém dividido por fofocas e intrigas não serve ao sheik, nem a você, nem ao futuro deste reino. Aisha permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos escrutinando Laila com uma intensidade penetrante. Laila sentiu o peso daquele olhar, mas não recuou. Finalmente, Aisha soltou um suspiro quase imperceptível. Você fala bem, jovem esposa. E é verdade que a desunião é um veneno, mas palavras são apenas vento, ação é o que importa. Ela se virou para uma serva e deu uma ordem discreta. Momentos depois, Aya e Zeinab foram chamadas à presença. A confrontação que Laila havia orquestrado silenciosamente estava prestes a se desenrolar, e o destino de sua jornada, e talvez do próprio harém, pendia na balança. Aya e Zeinab entraram na sala de Aisha com expressões que oscilavam entre a surpresa e uma ponta de irritação. Seus sorrisos forçados mal podiam disfarçar a inquietação por terem sido convocadas de forma tão abrupta, e a presença de Laila, serena e composta, apenas aumentava sua confusão. Aisha, sem preâmbulos, olhou de Laila para as duas mulheres mais velhas. A jovem Laila veio a mim com preocupações válidas sobre a harmonia em nosso harém. Aisha começou, sua voz sem qualquer inflexão que pudesse indicar preferência. Ela sugere que as divisões e os sussurros não apenas desonram a casa do sheik, mas também enfraquecem nossa posição. Eu concordo. Zeinab, sempre a mais ardilosa, apressou-se em responder. Minha senhora, minhas preocupações em relação a Laila sempre foram motivadas pelo bem-estar do harém e do sheik. Sua dedicação aos estudos, embora louvável, parecia desviar sua atenção de deveres mais urgentes como a continuidade de nossa linhagem. Ela lançou um olhar sutilmente acusador a Laila. Aya, assentindo gravemente, acrescentou: a família de Laila confiou-nos uma promessa e é nosso dever garantir que ela seja cumprida, pelo bem de todos. Laila não as interrompeu. Quando Aisha voltou seu olhar para ela, Laila falou com clareza, a voz firme e modulada. Minha senhora, minhas intenções sempre foram as de fortalecer este lar. Os livros que leio não falam apenas de poemas, mas de como as grandes civilizações se ergueram e caíram, como os líderes cultivavam a lealdade e a prosperidade.
Eu busco compreender as complexidades deste palácio, não para me desviar de meus deveres, mas para cumpri-los com maior sabedoria. E quanto à continuidade da linhagem, ela fez uma pausa, o olhar fixo em Zeinab e Ayá. Minha fertilidade, ou a falta dela, está nas mãos de Deus, não nas mãos de boatos ou intrigas. A sabedoria ensina que a paciência e a devoção são virtudes e que a saúde do corpo e da mente são essenciais para todos os aspectos da vida. Aisha observou a troca com um silêncio pensativo. Ela absorveu a ousadia implícita na defesa de Layla, que, sem acusar diretamente, expôs a superficialidade das críticas de Zeinab e Aya. As palavras de Layla sobre sabedoria e complexidades ressoaram com a própria experiência de Aisha, que valorizava a inteligência acima de tudo. Após um momento de tensão palpável, Aisha bateu levemente a mão no braço do trono. Minhas palavras são estas, ela declarou, e sua voz, embora baixa, carregava a força da lei. Layla é uma esposa do sheik. Seus atos e intenções são de sua própria conta, e cabe a ela, e a ela apenas, buscar a sabedoria que a move. A harmonia deste harém é uma responsabilidade de todas. Sussurros e divisões não serão tolerados. E quanto à sua fertilidade, Zeinab, Ayá, ela as encarou, os olhos penetrantes. Tal assunto é de competência divina e do sheik. Não é para ser discutido em corredores. O rosto de Zeinab empalideceu sutilmente e Aya baixou o olhar. Era um veredito sutil, mas inegável. Leila não havia sido absolvida de todas as acusações, mas as intrigas haviam sido expostas e condenadas. A mãe do sheik não apenas deu a Layla uma licença implícita para continuar seus estudos, mas também enviou uma mensagem clara às outras mulheres. O jogo de fofocas havia acabado. Com um aceno, Aisha dispensou as três. Enquanto Layla se retirava, um sentimento de triunfo controlado preencheu seu coração. Não era uma vitória absoluta, mas era um passo crucial. Ela havia enfrentado seus algozes na arena que eles escolheram, e não apenas sobreviveu, mas emergiu com uma proteção inesperada. O jogo havia virado, e o silêncio que se seguiria nos corredores do palácio não seria de derrota, mas de um respeito recém-adquirido. O veredito de Aisha não foi um grito de guerra, mas um sussurro potente que ecoou por todo o harém. A mensagem era clara. Layla, a jovem esposa antes ignorada, agora estava sob a proteção velada da matriarca do palácio. Aquele encontro na sala de Aisha marcou um ponto de inflexão, mudando a dinâmica de poder de maneiras sutis, mas profundas. Zeinab e Ayá, humilhadas pela repreensão indireta, não ousaram mais confrontar Layla abertamente. Onde antes havia olhares de desdém e sussurros maliciosos, agora havia uma cautela forçada. Algumas das esposas mais jovens, antes receosas, começaram a olhar para Layla com uma mistura de respeito e curiosidade. A mulher amaldiçoada se tornara a mulher da matriarca, e essa distinção trazia consigo um novo tipo de poder. Layla, contudo, não se deixou levar pela vaidade da vitória. Ela compreendia que a proteção de Aisha era um escudo, mas não uma espada. Sua ascensão seria silenciosa e estratégica. Ela continuou seus estudos, agora com mais liberdade, e até mesmo alguns livros mais raros, antes inacessíveis, começaram a aparecer misteriosamente em seus aposentos. Uma pista sutil de que Aisha, ou alguém sob suas ordens, estava a observando, e talvez a encorajando. Aproveitando a nova atmosfera, Layla começou a aplicar seu conhecimento de forma mais tangível. Ela não buscou o sheik, mas passou a interagir mais com as outras esposas. Oferecia conselhos práticos baseados em seus estudos sobre organização e gestão doméstica. Ajudava na resolução de pequenas disputas com uma lógica surpreendente
e até mesmo sugeria novas receitas ou métodos de bordado que aprendera em seus livros. Com Fátima como sua informante discreta, Laila estava sempre um passo à frente, antecipando necessidades e oferecendo soluções. Gradualmente, a figura de Laila deixou de ser a da estranha silenciosa para se tornar a da mulher sábia. Sua opinião começou a ser solicitada em assuntos triviais do harém, e sua presença nos encontros sociais passou a ser vista como um sinal de estabilidade, não de desafio. Ela nunca se gabava ou exigia reconhecimento. Agia com uma humildade calculada que desarmava qualquer inveja ou ressentimento. A ascensão de Laila não era baseada em beleza ou na atenção do sheik, mas em uma inteligência e resiliência que o harém, acostumado a outras moedas de troca, não sabia como combater. Ela estava tecendo sua própria teia de influência, fio a fio, transformando a percepção que as pessoas tinham dela. E enquanto as outras esperavam por um movimento em falso, Laila estava silenciosamente construindo as bases para algo muito maior. Algo que mudaria não apenas seu destino, mas talvez o destino de todos que a cercavam. A ascensão silenciosa de Laila não se limitou aos corredores internos do harém. Sua inteligência aguçada e sua capacidade de observação, aprimoradas pelos incontáveis livros que devorava, começaram a encontrar um novo campo de aplicação. Ela havia compreendido que o harém, embora isolado, não estava completamente desconectado do mundo exterior. Pequenas notícias e rumores da corte e do reino filtravam-se através das servas, dos comerciantes que entregavam mercadorias e dos poucos momentos em que o sheik se dignava a compartilhar algo de seu dia. Leila, com a ajuda de Fátima, começou a coletar e organizar essas informações, formando um panorama mais claro da situação do Emirado. Ela não estava interessada em fofocas banais, mas em tendências econômicas, tensões políticas com reinos vizinhos, desafios na gestão dos recursos hídricos ou insatisfação entre os mercadores. Ela percebeu que o Sheik Omar, embora um líder poderoso, muitas vezes estava sobrecarregado pelas demandas de seu governo e pela complexidade das relações internas e externas. A oportunidade de se aproximar do poder real, ainda que indiretamente, surgiu de um evento trivial. Um importante comerciante de sedas de uma cidade vizinha visitaria o palácio para negociar um novo tratado comercial. As esposas foram encarregadas de preparar uma recepção adequada, mas os detalhes finos, os tipos de presentes que agradariam o comerciante, as nuances de etiqueta regional e as preferências de sua comitiva eram incertos. Zainab e Aya, focadas nas exibições de riqueza e em agradar o sheik, propuseram presentes opulentos, mais genéricos. Leila, no entanto, havia lido em um de seus livros sobre as particularidades comerciais daquela região. E, mais importante, Fátima havia interceptado uma conversa entre o comerciante e um de seus assistentes, revelando sua paixão por falcoaria e sua recente frustração com a escassez de um tipo específico de especiaria para seus pratos favoritos. Com discrição e uma humildade quase imperceptível, Laila abordou a zeladora-chefe do harém, uma mulher prática e eficiente, mas sem as pretensões de Zainab. Ela sugeriu, como se fosse uma ideia que lhe viera à mente, que talvez um falcão especialmente treinado ou uma pequena quantidade da especiaria rara pudesse ser um presente mais pessoal e memorável. A zeladora-chefe, surpresa pela perspicácia de Laila, mas sem ver malícia, levou a sugestão a Aisha. Aisha, que observava Laila com crescente interesse, aprovou a ideia. O Sheik Omar, por sua vez, ficou genuinamente impressionado com a precisão dos presentes e o sucesso da negociação. O comerciante ficou lisonjeado, percebendo que o palácio não apenas o honrava com riqueza, mas também com consideração pessoal. Ele comentou com o sheik sobre a perspicácia sutil demonstrada na recepção.
Omar, curioso, perguntou a Aisha quem havia tido a ideia. A mãe do sheik, com um pequeno sorriso, apontou para Laila, a quem o sheik mal notava. Não foi uma grande revelação, mas um pequeno ponto de luz. Pela primeira vez, o sheik Omar viu Laila não como uma figura silenciosa e sem filhos no harém, mas como a fonte de uma inteligência inesperada e útil. Um fio tênue de reconhecimento havia sido tecido, conectando Laila, a esposa esquecida, ao centro do poder real. O jogo estava mudando, e os próximos movimentos seriam ainda mais audaciosos. O pequeno fio de reconhecimento tecido com o sheik Omar, por mais tênue que fosse, foi tudo o que Laila precisava. Era uma fresta na pesada porta do poder, e ela estava determinada a abri-la. Aisha, a mãe do sheik, agora a observava com um interesse mais aberto e, ocasionalmente, enviava-lhe pergaminhos e documentos para sua leitura de passatempo, que eram, na verdade, relatórios da corte e correspondências diplomáticas. Foi através de um desses documentos que Laila discerniu uma crise iminente. O oásis vital de Al-Thuraya, uma fonte crucial de água e um ponto de parada para caravanas comerciais, estava enfrentando uma seca inesperada e prolongada. Os relatórios oficiais apresentavam as soluções tradicionais, orações e racionamento. Mas Laila, em seus estudos sobre gestão de recursos hídricos e práticas agrícolas de outras terras, percebeu que essas medidas eram paliativas, não soluções duradouras. Além disso, Fátima trouxe sussurros de descontentamento crescente entre os líderes das caravanas, que ameaçavam desviar suas rotas se o problema não fosse resolvido, o que poderia estrangular a economia do Emirado. Laila sabia que uma intervenção direta seria vista como um desafio inaceitável. Precisava de um plano. Com a ajuda silenciosa de Fátima, ela compilou um pequeno relatório, mesclando dados dos pergaminhos de Aisha com suas próprias observações e o conhecimento que adquirira. Ela descrevia a importância geoestratégica de Al-Thuraya, as causas prováveis da seca, citando mudanças climáticas que ela havia lido em textos antigos, e sugeria soluções inovadoras que incluíam a construção de pequenos canais de desvio de rios mais distantes e a implementação de técnicas de irrigação mais eficientes, aprendidas com outras civilizações. Ela não assinou o relatório com seu nome. Em vez disso, o enrolou em um pergaminho sem identificação e pediu a Fátima que o deixasse, acidentalmente, na mesa do sheik Omar, entre seus outros documentos. Fátima, embora apreensiva, confiava em Laila e cumpriu a tarefa com maestria. No dia seguinte, o palácio estava em alvoroço. O sheik Omar, que havia encontrado o relatório anônimo, ficou perplexo com sua profundidade e o ineditismo das ideias. Ele convocou seus conselheiros e vizires, apresentando as propostas como se fossem fruto de sua própria meditação noturna. Os sábios do sheik, acostumados a um pensamento mais conservador, ficaram divididos. Alguns viam a lógica, outros temiam a ousadia e o custo. Omar, no entanto, sentiu a urgência da situação. Ele havia sentido o descontentamento e reconheceu o valor das informações contidas no documento. Intrigado pela origem misteriosa daquelas ideias, ele discretamente pediu a Aisha que descobrisse quem, em seu harém, poderia ter tamanha perspicácia. Aisha, com um sorriso enigmático, não teve dificuldades em rastrear a fonte. Chamou Laila aos seus aposentos. Omar está muito impressionado com a voz misteriosa que sussurra soluções sábias para os problemas do reino, ela disse, os olhos fixos nos de Laila. Ele busca essa voz. Não foi uma ordem, mas uma permissão. A oportunidade que Laila esperava havia chegado. Ela não seria apenas uma esposa, mas uma conselheira, uma mente por trás do trono, uma voz no deserto que começaria a moldar o futuro do reino. O jogo de xadrez
havia atingido um novo nível e Laila estava pronta para fazer seu próximo movimento. O chamado do Sheik Omar para os seus aposentos foi diferente de todas as outras vezes. Não era um convite para o harém, mas uma convocação direta e singular. Ao entrar, Laila encontrou o Sheik sentado em seu divã, não com o semblante indiferente de sempre, mas com uma expressão de curiosidade e, surpreendentemente, uma certa perplexidade. Em suas mãos estava o pergaminho anônimo que Laila havia feito chegar até ele. Dizem que você é a voz por trás destas ideias, o Sheik começou, sua voz grave, mas sem a dureza habitual. Seus olhos, que raramente a encontravam antes, agora a estudavam com uma intensidade que Laila nunca havia presenciado. Aisha assegurou-me que sim. Laila curvou-se, mantendo a calma. Se as ideias são de alguma utilidade para Vossa Majestade, então a fonte é menos importante que o benefício para o reino. Omar fez um gesto impaciente com a mão. Não tente me enganar com modéstia, Laila. Estas são ideias ousadas, complexas. Nenhum de meus vizires teve a coragem ou a imaginação para propô-las. Por que você? E como? Laila percebeu que esta era sua chance. Respirou fundo. Majestade, desde que cheguei a este palácio, busquei compreender o mundo ao meu redor. As restrições do harém, para mim, tornaram-se uma oportunidade. Com permissão, mergulhei nos livros, nos textos de história, filosofia, ciência e até mesmo nas crônicas de outros impérios. Descobri que a sabedoria não está limitada por fronteiras nem por gênero. Ela então se aproximou de uma mesa onde havia um mapa do Emirado e apontou para o oásis de Al-Thuraya. A seca em Al-Thuraya é um sintoma, Majestade, não a doença. A doença é a dependência excessiva de fontes únicas, a falta de inovação. Em meus estudos, li sobre civilizações antigas que prosperaram em desertos, desviando rios, construindo cisternas subterrâneas e cultivando com métodos que conservam cada gota d'água. Al-Thuraya não precisa apenas de orações, mas de engenharia e visão. Ela descreveu as técnicas de irrigação que havia pesquisado, as estratégias de rotatividade de culturas para preservar o solo, e até mesmo a ideia de incentivar novas fontes de comércio para diversificar a economia, caso o oásis não pudesse se recuperar totalmente. Sua voz, antes apenas um sussurro no harém, ressoava agora com a clareza da razão e a força do conhecimento. O Sheik Omar a ouviu, fascinado. Ele, que estava acostumado a respostas evasivas e bajulações, encontrava-se diante de uma mente analítica e estratégica. Ele via o Emirado através dos olhos de Laila de uma maneira que nunca havia imaginado. A mulher que ele havia desdenhado como uma esposa sem prole, sem voz, estava apresentando soluções para os problemas mais prementes de seu reino. Você fala com uma profundidade que eu raramente encontro, Laila. Ele admitiu, os olhos semicerrados em contemplação. Mas estas são questões de Estado, não de mulheres do harém. Majestade, Laila respondeu com dignidade, a prosperidade de seu reino afeta cada homem, mulher e criança. E a sabedoria, como a água, encontra seu caminho independentemente do recipiente. Se minhas observações podem servir para fortalecer seu governo e proteger seu povo, então meu lugar é onde Vossa Majestade puder melhor utilizá-las. Um longo silêncio pairou no ar. O Sheik Omar olhou para o mapa, depois para Laila. Algo havia mudado nele. Não era apenas respeito, mas um reconhecimento de que havia subestimado não apenas Laila, mas o potencial inexplorado dentro de seu próprio palácio. O despertar do Sheik não foi um ato de amor ou paixão, mas de uma profunda admiração pela inteligência. A partir daquele dia, Laila não seria mais apenas uma esposa, ela se tornaria a conselheira silenciosa, a mente por trás do trono.
a voz que o Sheik Omar passaria a buscar nos momentos de maior desafio. Em conversa com o Sheik Omar, marcou o início de uma nova era para Layla e para o palácio. As portas para o Conselho Real não se abriram oficialmente para ela, mas uma porta lateral, discreta e infinitamente mais poderosa, foi destrancada. O Sheik, fascinado pela perspicácia de Layla, começou a convocá-la com regularidade para discutir os assuntos do reino. Não em público, nem diante de seus vizires, mas em sessões privadas, em seus aposentos, sob o pretexto de conversas sobre poesia ou a história dos antigos. Nessas reuniões, Layla não era uma esposa, mas uma mente estratégica. Ela trazia análises, dados compilados de seus livros e das informações que Fátima, agora mais do que nunca seus olhos e ouvidos, coletava no palácio e nas proximidades. Layla não dava ordens, mas apresentava perspectivas, sugeria alternativas, antecipava problemas e oferecia soluções baseadas em sua vasta e eclética biblioteca. Ela se tornou a sombra sábia do Sheik, uma conselheira invisível cujo intelecto começou a moldar as decisões do reino. Os primeiros frutos dessa colaboração surgiram em Al-Thuraya. As propostas de Layla para o desvio de água e as novas técnicas agrícolas foram implementadas, e embora levassem tempo para mostrar resultados plenos, a mera ação e a visão inovadora trouxeram uma nova esperança para a região e acalmaram o descontentamento das caravanas. A reputação do Sheik Omar como um líder visionário começou a crescer, e ele, em segredo, sabia a quem agradecer. O harém percebeu a mudança. Zainab e Aya, embora ainda desconfiadas, não podiam mais atacar Layla. E proteção de Aisha era inquestionável, e a crescente influência misteriosa de Layla sobre o Sheik era um segredo mal guardado. As outras esposas e até mesmo os conselheiros do Sheik notavam as mudanças sutis nas políticas e nas soluções apresentadas. Começaram a especular sobre a nova fonte de sabedoria do Sheik, sem nunca suspeitar que residia no silêncio e na discrição de uma mulher do harém. Layla, por sua vez, estava tecendo uma teia de poder invisível. Ela cultivava a lealdade de Fátima com gentileza e o reconhecimento de sua inteligência. Ela mantinha um contato respeitoso, mas perspicaz, com o velho Omar, que se tornou um canal informal para informações sobre o humor do povo e as realidades do campo. Ela até mesmo começou a ganhar o respeito relutante de algumas servas de Zainab e Aya que, vendo os resultados de suas sugestões, começavam a se perguntar quem era a verdadeira força no palácio. Ela não buscava a glória para si, mas para a satisfação de ver suas ideias florescerem, de contribuir para a prosperidade de um povo que a havia acolhido de forma relutante. A promessa antiga, o que te roubam por obrigação, será devolvido por direito se você for forte em seu coração, começou a se cumprir. A voz que lhe foi negada no casamento estava encontrando um eco poderoso nos corredores do poder, transformando o palácio de dentro para fora, através da teia de poder invisível que Layla estava tecendo. À medida que as semanas se transformavam em meses, a teia de poder invisível de Layla começou a render frutos visíveis por todo o Emirado. As medidas implementadas em Al-Thuraya, outrora um oásis moribundo, trouxeram um renascimento. Os canais de desvio, cuidadosamente planejados com base nas pesquisas de Layla, restauraram o fluxo de água, e as novas técnicas agrícolas transformaram a terra árida em campos férteis. O deserto, contra todas as expectativas, começou a florescer. A prosperidade não se limitou a Al-Thuraya. As sugestões de Layla para diversificar o comércio e otimizar as rotas das caravanas, baseadas em seus estudos de economia e geografia, resultaram em um aumento significativo da riqueza do Emirado.
Novos mercados foram abertos, e os mercadores, anticéticos, agora louvavam a sabedoria do Sheik Omar, que parecia ter uma fonte inesgotável de ideias brilhantes. O Sheik Omar, que inicialmente estava intrigado, agora dependia abertamente das conversas com Layla. As sessões em seus aposentos tornaram-se mais frequentes e extensas. Ele a ouvia com atenção, ponderava suas palavras e, muitas vezes, apresentava as soluções dela como se fossem suas próprias aos seus vizires e conselheiros. A confiança que ele depositava nela era palpável, e seu reino estava prosperando como nunca antes. Ele passara a admirar não apenas a mente dela, mas a integridade com que ela servia, sem buscar reconhecimento público ou riqueza pessoal. No harém, a atmosfera mudou drasticamente. A autoridade de Zainab e Aya diminuiu à medida que a influência misteriosa de Layla crescia. Elas tentaram, por vezes, resgatar seus velhos hábitos de intriga, mas encontraram um sheik inabalável em sua aparente nova sabedoria e uma matriarca Aisha que as repreendia com olhares penetrantes. Outras esposas, vendo os benefícios que as sugestões de Layla traziam para o palácio e para suas próprias famílias, pois o aumento da riqueza do Emirado significava maior conforto para todos, começaram a procurar Layla em busca de conselhos. A tímida Fátima, outrora uma serva comum, agora era uma figura de confiança, respeitada por todas por sua proximidade com Layla. Layla, contudo, permaneceu humilde. Ela não se envaidecia com a nova posição. A promessa à sua avó, a dedicação ao conhecimento e o desejo de servir mantinham-na firme. Ela via seu papel como o de uma jardineira, plantando sementes de ideias e regando-as com sabedoria, sem a necessidade de colher os louros diretamente. Seu poder era o de uma corrente subterrânea, invisível, mas essencial para a vida que florescia acima. Mas com o florescer do deserto veio também uma nova atenção. Reinos vizinhos, outrora desinteressados, agora olhavam para o Emirado de Omar com uma mistura de inveja e curiosidade. Perguntas começavam a surgir sobre a nova fonte de sabedoria do sheik. E Layla, a mente por trás do trono, sabia que a discrição que a protegera até então poderia ser cada vez mais difícil de manter. Os desafios externos seriam ainda maiores, e a teia de poder invisível precisaria ser ainda mais forte. O florescimento do Emirado, sob a nova sabedoria do Sheik Omar, não passou despercebido. Os sussurros de prosperidade e as histórias de um líder visionário cruzaram as fronteiras do deserto e chegaram aos ouvidos de reinos vizinhos. Entre eles, o mais proeminente era o sultanato de Al-Qadir, um império antigo e poderoso, conhecido tanto por sua força militar quanto por sua diplomacia astuta e muitas vezes implacável. Não demorou para que uma comitiva de Al-Qadir chegasse aos portões do palácio de Omar. Liderados pelo grão-vizir Rashid, um homem de semblante severo e reputação de negociador implacável, os emissários traziam presentes opulentos e palavras de felicitação. Mas sob a superfície da cortesia, Layla, através de seus canais de informação e de sua análise dos relatórios que Aisha lhe fornecia, percebeu a verdadeira intenção. Rashid viera para sondar, para descobrir a fonte da inesperada prosperidade de Omar e, se possível, para explorar qualquer fraqueza. A chegada dos emissários causou um alvoroço na corte. Os vizires de Omar, acostumados a métodos mais diretos, estavam apreensivos com a complexidade da diplomacia de Al-Qadir. Omar, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade. Sabia que um passo em falso poderia ter consequências desastrosas para seu emirado recém-revitalizado. Em suas sessões noturnas, Layla e o Sheik Omar mergulharam na estratégia. Layla tinha lido extensivamente sobre a história e a cultura de Al-Qadir, seus pontos fortes e suas vaidades. Ela aconselhou Omar a não ostentar abertamente sua riqueza,
mas a mostrar uma força silenciosa e uma sabedoria que transcendessem o mero acúmulo de bens. Majestade, Layla explicou, Rashid buscará sinais de nossa dependência. Ele testará sua resolução. Não apresente a ele apenas riquezas, mas a solidez de seu planejamento, a resiliência de seu povo e a inteligência por trás de suas decisões. Que ele veja um líder que não apenas possui, mas que compreende. Layla sugeriu que Omar enfatizasse a sabedoria antiga que ele havia redescoberto, uma forma de atribuir sua perspicácia a uma fonte venerável e inquestionável, desviando a atenção de si mesma. Ela elaborou uma lista de tópicos a serem discutidos, informações a serem compartilhadas e, crucialmente, a serem retidas, e até mesmo os tipos de presentes que seriam mais eficazes, não os mais caros, mas os que demonstrassem conhecimento profundo e respeito cultural. Ela também advertiu Omar sobre as tentativas de Rashid de semear discórdia. Ele pode tentar explorar as tensões entre seus vizires, Majestade. Apresente uma frente unida e não revele que nossas inovações em Al-Turaya são resultados de novos métodos. Diga que são o fruto de nossa devoção e da bênção divina, guiadas por antigas escrituras. A tarefa era delicada. Omar precisava projetar força e independência sem provocar Al-Qadir a ponto de uma intervenção. Pela primeira vez, Layla sentiu o peso real da política externa. Suas palavras e seu raciocínio teriam um impacto direto na segurança de todo o Emirado. Quando o dia do grande conselho com os emissários de Al-Qadir finalmente chegou, Omar estava preparado. Ele entrou na sala de recepção com uma compostura que não tinha antes, com a inteligência de Layla ecoando em sua mente. O destino de seu reino, ele sabia, dependia não apenas de sua própria fala, mas da voz silenciosa e estratégica que o guiava do harém. A jogada final estava prestes a ser feita. O salão principal do palácio fervilhava com uma tensão mal disfarçada. De um lado, o Sheik Omar, ladeado por seus vizires, que, embora não soubessem a fonte da nova sabedoria de seu líder, sentiam uma confiança renovada emanando dele. Do outro, o grão-vizir Rashid de Al-Qadir e sua comitiva, com olhares penetrantes e posturas calculadas. Rashid começou com as formalidades, elogiando a prosperidade do Emirado de Omar, mas seus olhos examinavam cada detalhe, buscando falhas, sinais de arrogância ou ingenuidade. Ele fez perguntas sutis sobre as recentes colheitas abundantes, o fluxo de comércio e a segurança das fronteiras. Omar, seguindo as instruções de Layla, respondeu com uma calma estudada. A prosperidade que testemunha um eminente vizir é fruto da bênção de Deus e da diligência de nosso povo. Omar declarou, sua voz firme. E, é claro, de uma redescoberta de antigas sabedorias que nos guiam na gestão de nossos recursos e na harmonia com a terra. Nossos antepassados deixaram-nos um legado de engenhosidade que apenas agora estamos reaproveitando em sua plenitude. Rashid, habituado a discursos vazios, tentou perfurar a superfície. Ele mencionou a crise da seca em Al-Turaya, que se sabia ter sido grave, e perguntou como ela fora superada tão rapidamente. A água é um presente precioso, respondeu Omar com um leve sorriso, e como tal, deve ser gerenciada com o maior respeito e inteligência. Nossos esforços em Al-Turaya incluíram a restauração de antigos sistemas de captação e desvio, técnicas há muito esquecidas, mas que provaram ser extraordinariamente eficazes. Uma prova de que o conhecimento, quando bem preservado, é atemporal. Layla, que observava a cena de uma fresta discreta nos aposentos próximos, sentiu um orgulho silencioso. Omar estava executando o plano com perfeição. Ele não estava mentindo, mas estava enquadrando a verdade de uma forma que atribuía a inovação a uma sabedoria ancestral, inatacável, em vez de a uma fonte desconhecida e potencialmente vulnerável. Rashid mudou de tática.
Ele elogiou a paz e a estabilidade do Emirado, mas então tocou em assuntos mais delicados, insinuando que talvez a nova prosperidade pudesse atrair a atenção de outros, menos benevolentes. Era uma velada ameaça. Omar, sem hesitar, respondeu: Nosso Emirado sempre esteve preparado para se defender, Vizir Rashid, mas nossa verdadeira força reside na lealdade de nosso povo, que vê em nosso governo não apenas um líder, mas um protetor de seu bem-estar. A prosperidade que agora desfrutamos serve para fortalecer esses laços, tornando-nos ainda mais unidos e resilientes. Um povo satisfeito é a mais forte das muralhas. O grão-vizir tentou extrair informações sobre o exército, sobre novas alianças, sobre os detalhes exatos das rotas comerciais. Mas Omar, guiado pelos conselhos de Layla, manteve a linha, fornecendo respostas genéricas, mas assertivas, sempre voltando à ideia da sabedoria redescoberta e da força interna do povo. Ao final do dia, Rashid estava visivelmente frustrado. Ele não havia encontrado a fraqueza que procurava. Pelo contrário, Omar se mostrou um líder perspicaz, autoconfiante e, o mais intrigante, com uma fonte de sabedoria que ele não conseguia identificar. Os presentes oferecidos por Omar, simples mas culturalmente significativos, e os debates que fluíam com uma erudição inesperada, apenas reforçaram a imagem de um emirado em ascensão, não por sorte, mas por inteligência. Quando os emissários de Al-Qadir partiram no dia seguinte, Rashid tinha um novo respeito e uma ponta de preocupação. O Sheikh Omar havia se transformado de um governante regional previsível em um jogador formidável no xadrez diplomático do deserto. E Layla, a mente por trás do tabuleiro, havia assegurado a segurança e o futuro de seu novo lar, com sua voz silenciosa, mas incrivelmente poderosa. A vitória não era apenas dela, mas de todo um povo. A partida dos emissários de Al-Qadir marcou uma vitória silenciosa, mas monumental. O Emirado de Omar não apenas evitou uma potencial intervenção ou manipulação, mas também ganhou um novo respeito no cenário geopolítico. A reputação do Sheikh Omar floresceu, e com ela a prosperidade e a segurança de seu povo. A verdadeira consequência dessa diplomacia bem-sucedida foi a solidificação da posição de Layla. O Sheikh Omar, agora plenamente convencido de seu valor, passou a consultá-la sobre praticamente todas as grandes decisões. Suas reuniões nos aposentos do Sheikh tornaram-se mais frequentes e abertas, embora ainda discretas o suficiente para não levantar suspeitas além do círculo mais íntimo. Aisha, a matriarca, observava com um brilho de satisfação nos olhos, sabendo que havia reconhecido a joia escondida em seu harém. Layla não se contentava em apenas reagir. Ela começou a propor projetos de longo prazo, a construção de um sistema de escolas para o povo, incluindo pela primeira vez a educação de meninas, a criação de uma biblioteca pública para difundir o conhecimento que ela tanto valorizava, e o estabelecimento de um corpo de estudiosos que pudesse continuar a pesquisa e a inovação para o bem do reino. Ela estava tecendo não apenas uma teia de poder, mas a própria estrutura de um futuro mais iluminado. Sua influência não se limitava mais ao Sheikh. As outras esposas, Zainab e Aya incluídas, não podiam mais ignorar Layla. Embora ainda houvesse resquícios de inveja, o sucesso e o respeito que ela inadvertidamente trouxe para o harém e para o emirado forçaram uma mudança de atitude. As mulheres do harém agora buscavam conselhos de Layla sobre questões pessoais e práticas, reconhecendo sua sabedoria sem a necessidade de admitir a fonte de seu poder. Fátima, sua leal confidente, tornou-se a gerente de seu crescente departamento de informações e conselhos, um pivô vital em sua rede invisível. As crianças do palácio, antes cautelosas com a esposa silenciosa, agora a viam com reverência,
E ela, por sua vez, dedicava tempo para lhes contar histórias de grandes reis e rainhas, de sábios e poetas, incutindo neles o amor pelo conhecimento e pela justiça. A semente da sua lenda estava sendo plantada na próxima geração. Leila não buscou um herdeiro direto do sheik. Sua infertilidade, antes um motivo de vergonha, tornou-se, ironicamente, parte de sua força. Livrou-a das intrigas da sucessão e permitiu-lhe focar inteiramente na prosperidade do reino. Sua prole não seria de sangue, mas de sabedoria e legado. Ela estava construindo um futuro, não um filho. A voz que fora silenciada pelo casamento e pelas expectativas, agora ecoava por todo o Emirado, através das decisões do sheik, da prosperidade das terras e da esperança renovada em seus súditos. Leila, a garota que prometeu à sua avó nunca ser uma mulher quebrada, havia não apenas cumprido sua promessa, mas se tornou a força silenciosa que transformou um emirado, provando que a verdadeira força reside na mente, no coração e na inabalável busca pelo conhecimento. Ela não era a rainha em um trono público, mas a mente por trás do trono, a conselheira, a arquiteta de um novo amanhecer para seu povo. A lenda de Laila, a mulher sábia que floresceu no deserto, começava a ser escrita, não em pergaminhos oficiais, mas nos sussurros de respeito e admiração que se espalhavam pelo reino, uma lenda que transcenderia o tempo e as areias do deserto.